Continuando o nosso conteúdo de eletrodinâmica, nós já falamos de corrente elétrica, os elementos, a representação dos elementos num circuito elétrico. Agora a gente vai falar das leis de Ohms e algumas outras grandezas. Próxima matéria, circuitos com resistores em série e paralelo. Mas hoje a gente vai falar sobre as leis de Ohms, são duas leis. Só que para a gente falar das leis de Ohms, a gente tem que falar da grandeza física, resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Quando nós estudamos corrente elétrica, nós falamos do efeito Joule. O que é o efeito Joule? É quando há uma dificuldade, há uma oposição à passagem da corrente elétrica e parte daquela energia elétrica é transformada em energia térmica. A resistência elétrica é isso, é a oposição da passagem da corrente. Ohm descobriu que quanto mais fino e mais comprido o fio, maior a resistência. Então, resistência elétrica é a oposição da passagem da corrente. Algumas vezes isso pode ser benéfico, né, para o nosso uso, por exemplo, secador de cabelo, chuveiro elétrico, né? No chuveiro tem um resistor ali dentro, que é aquele fio fininho em formato de mola, que é a que a gente chama resistência. Queimou a resistência quando aquele fio se rompeu. Então a corrente elétrica ela vem num fluxo, num fio mais espesso. Quando ela encontra um caminho mais apertado, ela tem dificuldade para continuar o movimento. É aí que a gente tem a resistência elétrica. A unidade de resistência elétrica é o ohm, que a letra grega é essa ômega para representar. Então, 50 ohms de resistência, 80 ohms, que corresponde a 1 volt por ampere. Volt, vou falar agora, é unidade de tensão elétrica. Ampere, quando a gente estudou corrente elétrica, a gente viu que ampere é unidade de corrente elétrica. Agora, tensão elétrica é a força necessária para a passagem da corrente. É o campo elétrico que vai fazer uma força, entre aspas, para essa corrente acontecer. Eu posso chamar a tensão elétrica também de DDP, diferença de potencial. Eu preciso ter o potencial positivo e o potencial negativo para gerar essa força necessária para movimentar os elétrons. Eu já tinha dito, sem tensão ou DDP não há corrente elétrica. Então, tensão elétrica é dada a unidade de tensão elétrica, é volts, em homenagem a Alessandro Volta, lá criou a pilha, volts, que o símbolo é V. Então, o símbolo de tensão é esse U grandão. E Ohm, para formular sua primeira lei, ele viu a relação entre corrente elétrica, resistência elétrica e tensão elétrica. Daí ele definiu a primeira lei dele, que é U, ou seja, tensão elétrica é igual a R, que é resistência elétrica, multiplicada pela corrente elétrica. Primeira lei de Ohm. Então, a tensão elétrica é igual a resistência multiplicada pela corrente. Quando a gente fala em tensão, na nossa casa, por exemplo, é 110 volts, 220 volts, geralmente indústria ou comércio. Então, essa tensão elétrica, eu relaciono a corrente com a resistência. Também, se eu quiser, a resistência é dessa mesma fórmula. É só eu fazer a tensão dividido pela corrente. Fácil, né? Agora, a segunda lei de Ohm. Lembra que eu falei? A resistência depende. Quanto mais fininho, menos espesso, menor o diâmetro, maior a resistência. Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência. A segunda lei, então, de Ohm trata de quê? A resistividade do material multiplicado pelo seu comprimento dividido pela área. Acabei de falar. Depende do tipo de material, a resistividade para eu achar a resistência.
O comprimento, ó, diretamente proporcional. Maior comprimento, L é comprimento. Maior comprimento, maior a resistência. Menor a área do fio, maior resistência. Eles são inversamente proporcionais. Então, aqui nessa segunda lei, ele relaciona aquilo que a gente falou no início. Maior comprimento, maior resistência. Maior área, menor resistência. Então, tem que ser mais fininho, menor o diâmetro do fio. E potência elétrica. A potência elétrica, a unidade de potência é watts. Que o símbolo é lá em homenagem ao Watt, que criou a primeira máquina térmica. W. A potência, o que é potência? É a capacidade de um material realizar trabalho. Qual trabalho? Trabalho elétrico. Maior potência, maior capacidade de realizar trabalho. Por exemplo, eu tenho 2 secadores. Um secador de 3.000 watts e outro de 6.000. O de 6.000 vai executar o trabalho muito mais rápido, que é secar o cabelo, do que o de 6.000 vai executar o trabalho muito mais rápido do que o de 3.000. Então, maior potência, maior trabalho elétrico executado. Então, a potência está relacionada com a capacidade de realizar trabalho. O cálculo de potência vai ser P é igual a U vezes I. Então, tensão, RI, resistência vezes corrente. Potência, UI. É o U, que é a tensão, vezes a corrente. Tem outras fórmulas também, vou colocar aqui, tá? A potência pode ser I ao quadrado vezes a resistência. E a potência pode ser U ao quadrado dividido pela resistência. Está relacionado às fórmulas assim. Então, aqui nós falamos das primeiras grandezas, né? A gente já tinha falado de corrente elétrica, agora mais as outras grandezas. Resistência, tensão e potência elétrica. Os cálculos para a gente achar resistência, eu posso usar U dividido por I, né? Posso, se falar em espessura, comprimento do fio, resistividade do material, vou ter que usar a segunda lei de Ohm. Se eu quiser potência, é U vezes I. Se eu quiser tensão elétrica, é resistência vezes a corrente. Não esqueçam as unidades. Unidade de corrente elétrica, que nós vimos na outra aula, ampere. Unidade de resistência elétrica, ohms. Unidade de tensão elétrica, volts. Unidade de potência, watts. Fácil, não é? Vamos fazer os cálculos, meus alunos queridos? Beijinho!